Bom, olá pessoal, estamos aqui de volta, né? E a ideia agora é falar um pouquinho para vocês como é que a gente cria um link para visualização pública no Tinkercad e como eu posso também transformar esse espaço num espaço maker, né? Onde meus alunos podem participar aqui e criar, por exemplo, bancadas, onde eu vou colocar aqui, ó, né, o nome alunos, estudante 1, por exemplo, Maria, vai. Maria Carolina, tá? Então, a Maria Carolina está com essa bancada, aí aqui eu posso criar uma outra bancada pro Léo, tá? E aí o Léo vai montar alguma coisa aqui e assim por diante, tá? Então, quando você criar, por exemplo, quiser criar bancadas como desse tipo, por exemplo, aqui, eu vou querer que a Carolina, ela trabalhe aqui com uma fonte de tensão, tá? Variável, tá? Então, eu vou colocar aqui todos. Eu quero que ela estude para mim como é que varia aqui, ó, a rotação desse motor, tá? Quando ela usar uma fonte aqui, ó, alternada, eu não vou dar nada para ela falar, olha, estude aqui, que depois a gente vai fazer uma apresentação, né? O Léo, eu quero que ele estude, por exemplo, alguma coisa com essa fonte também, só que não uma alternada. Eu vou querer que o Léo trabalhe com uma fonte, por exemplo, de corrente contínua, e vou querer que ele trabalhe aqui com uma lâmpada, por exemplo, tá? Ou um LED, tá? E aí eu posso querer que um outro, por exemplo, aqui, tá? Uma outra, por exemplo, a Cleo, vem aqui e trabalhem com, aqui está uma fonte, né, para um LED, eu vou querer uma lâmpada, tá, com essa fonte variável aqui, por exemplo, né, então eu vou querer que cada um estude, observe, verifique como é que funciona, né, esses circuitinhos para depois apresentar. Então aí eu vou compartilhar esse link com todos eles, tá? Então aí eu chego aqui, por exemplo, eu posso fazer compartilhar aqui, né? Eu posso convidar pessoas, eu posso copiar esse link, tá? E eu vou só entrar aqui num outro navegador, tá? Em que eu tenho, onde é que está aqui o outro navegador? Em que eu tenho aqui uma conta com outra, para copiar aquele link, para você ver que eu posso alterar. Eu estou editando, né? Então eu posso ser aqui, por exemplo, a Maria Carolina, tá? Então eu vou entrar aqui, vou fazer o meu motorzinho funcionar, tá? Vou fazer o meu estudo, tá? Aqui e vou iniciar a minha rotação aqui. Eu vejo que o meu motorzinho está girando, tá? Tá girando, e eu posso rodar ele com rotações diferentes, né? Ó. Só que aqui ele é um motor de corrente contínua e ele está funcionando com uma fonte alternada. Então essa era a minha pegadinha aqui para Maria Carolina, né? Então, para que ela estude se isso aí consegue funcionar ou não, né? Ao mesmo tempo eu vou ter aí o trabalho de outros participando no mesmo espaço. Então eu, como professora, posso ficar aqui, professora, eu estou nesse outro navegador, eu posso ficar verificando aqui o que cada um está fazendo, tá? Agora vamos supor que eu tenha desenvolvido aqui, por exemplo, circuito 1, tá? Circuito 1, e aqui um circuito 2, tá? C2, tá? E um C3 aqui. E eu quero compartilhar isso depois com os meus alunos, mas eu quero que eles venham estudar cada um desses circuitos e eu quero que eles, por exemplo, estude aqui se existe alguma polaridade para esse LED funcionar com essa fonte. Então, a gente sabe que o eletrodo negativo é esse aqui, ó, cátodo, tá? E aqui é o eletrodo positivo. Tá? Então eu posso, por exemplo, entrar na simulação aqui,
Ó, já estourei meu LED. Puxa, então o que eu posso fazer para não estourar meu LED? Eu posso reduzir essa tensão, por exemplo, ó. Tá vendo? Aqui já tem uma exclamaçãozinha dizendo que, ó, peraí que essa corrente já superou os 20 mA, que é o que a gente precisa. Aqui dá a corrente e aqui tá dando a tensão que eu tô aplicando nele. Ó, se eu subir acima disso aqui, eu posso estourar meu LED, né? Ah, qual é a outra forma de a gente mexer com isso? Ah, a gente pode mexer com isso aqui, por exemplo, entrando com resistores, tá? Esses resistores, eles funcionam para limitar a corrente elétrica que passa aqui em cada um desses componentes, né? Então, eu posso vir aqui, deixa eu girar esse resistor, ó, tá vendo que você pode girar o componente, tá? E aqui, ó, por exemplo, agora o meu LED não vai mais queimar, né? Vem aqui, ó, tá? Eu posso aumentar a tensão e aí só mais lá na frente é que ele vai começar a mostrar probleminhas, né, para queima. Então, aqui, por exemplo, eu quero que os alunos analisem esse circuito, eu quero que eles analisem depois esse outro circuito aqui e façam, então, um relatório dizendo que cada um observou, tá? E aí eu posso dar um link, ao invés de compartilhar o espaço, porque às vezes a internet não tem tanta velocidade, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso associar, aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar um stop aqui, eu posso associar lâmpadas, tá? Aqui é uma lâmpada que não tem polaridade, tá, gente? Aqui. Então, aqui é uma lâmpada, uma só, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar uma tensão, deixa eu iniciar a simulação, tá? Tá com 1 kHz, se eu variar, diminuir isso aqui, eu começo a perceber a lâmpada piscar, né? Ela tá com 5 volts, agora eu vou parar e vou colocar uma outra aqui, que eu posso associar a essa outra lâmpada aqui. Eu dei um Ctrl C, então vou associar essa aqui e eu posso ir observando o que vai acontecendo com as intensidades delas, tá? Com a associação aqui, à medida que eu vou colocando mais lâmpadas, tá? Opa, ela já diminui um pouquinho. Ah, você quer aumentar? Você pode aumentar aqui, tá? Você pode aumentar a frequência, né? Enfim, você pode mexer com vários parâmetros. E aí eu quero, se nesse caso eu quero que todos os meus alunos compartilhem e cada um trabalhe individualmente, então eu vou vir aqui, ó, tá? Vou vir aqui no ThinkCard, no meu circuito, que eu sou a professora, né? E estou mostrando como criar o link, tá? Para vocês, professores. Então, agora vem aqui em propriedades. Então, aqui eu vou dar, tá aqui o nome do projeto. Então, eu vou descrever o meu projeto em trabalhando com link de visualização e edição, tá? Aqui eu quero tornar ele público agora, tá? Público. Tudo bem, vou salvar mudanças. E aí eu entro aqui nele de novo, tá? E aqui embaixo ele cria o link. E é esse link que você pode compartilhar com qualquer pessoa. Por exemplo, eu vou entrar aqui, tá? Ok? E agora, olha, não importa, eu não preciso necessariamente estar, com certeza vou ter que ter uma conta, mas eu não vou poder mexer mais simultaneamente no circuito, tá? Eu estou com um link aqui para mexer e estudar e fazer a atividade que o professor propôs, C3, C2 e C1, analise cada caso, e etc. Tá? Então, com isso, a gente configura aí mais um estudo sobre o ThinkCard para que vocês possam desenvolver os projetos em sala de aula com um pouco mais de segurança, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Por enquanto é só. Até a próxima.